Episódio 20, Carolina Palmeiro a ocupar o seu lugar. Este é um podcast sobre intuição e human design. Cada episódio é um convite para mergulhares no teu processo de descondicionamento e honrares quem és. Esta é uma viagem de certeza e firmeza de que todos viemos aqui para ocuparmos o nosso lugar no mundo. E só por estares aqui, já estás a ocupar o teu. Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Ocupa o Teu Lugar. A minha convidada desta semana é a astróloga Carolina Palmeiro. Na verdade, ela faz só várias coisas, como uma boa geradora. Está muito conectada a este entusiasmo sacral na sua vida profissional e por isso não é só astróloga e vocês vão perceber. Eu queria muito falar com ela porque identifico-me muito, admiro-a, já a sigo há algum tempo e também porque para mim era interessante trazer uma astróloga para falar sobre Human Design, uma vez que o Human Design tem uma grande base da astrologia e por isso para mim era interessante também ter a perspectiva dela, a experiência dela, o olhar dela a partir da sua impressão digital, do seu body graph. Espero que gostem. Olá Carolina, seja muito bem-vinda ao Ocupa o Teu Lugar. Como estávamos a conversar antes de começar a gravar, isto é a primeira vez que eu estou a gravar uma entrevista, uma conversa com alguém depois de uma grande pausa no meu outro podcast e é também a minha primeira conversa sobre Human Design, por isso eu própria nem sei muito bem como é que vou conduzir isto, mas gostava de pegar. Em primeiro lugar, muito obrigada por estares aqui. Obrigada a ti por me convidares. Mesmo. Nós temos assim uma grande amiga em comum, não é? A Joana Limão. E acho que era uma inevitabilidade de conhecermos, mas não foi, curiosamente não foi através dela. E eu gostava de pegar em alguns elementos de astrologia e também de Human Design, mas primeiro, para quem não sabe quem tu és, queres te apresentar, por favor? Sim, então antes de mais obrigada pelo convite, é uma honra, não sabia que era o primeiro, então é um prazer. Eu sou astróloga, ainda é um bocadinho estranho denominar-me assim, mas é verdade. Foi algo que eu descobri há uns anos, que era como se já estivesse em mim essa vontade de conhecer os outros, de entender e de ajudar e de indicar caminhos. E é isso que faço hoje em dia. Começou muito pelo meu caminho de me conhecer a mim própria, de me explorar, de perceber e de aceitar aquilo que se calhar em muitas partes minhas eu já sabia que era o que tinha, mas assim como o Human Design nos mostra isso, não é? A astrologia também me trouxe essa paz e essa capacidade de aceitar que eu sou assim e há muito potencial aí ainda para explorar, mas isso rodou assim muitas chaves na minha vida, então apaixonei-me pela astrologia e cá estou eu. A primeira pergunta é, como é que, para ti, para já a primeira pergunta, aliás, antes disso, não sei se já ouviste, mas há muitas pessoas que chamam o Human Design a nova astrologia. Acho que cá em Portugal ainda não há bem essa percepção ou este slogan, porque o Human Design é uma coisa muito fresca, muito virgem e muito também tradicional em Portugal, pelo menos as poucas pessoas que falam sobre isto, mas lá fora é uma coisa assim, um bocado um chavão. E o que é que tu sentes em relação a isso? Incomoda-te? Não me incomoda nada. Antes, pelo contrário, eu acho que todas as ferramentas que se acrescentem umas às outras e nós antes de começarmos a gravar já estávamos aqui a trocar notas, não é? Eu acho que há lugar para todas as fontes de conhecimento, não é? E formas de analisar quem nós somos, portanto acho que o Human Design, pelo que eu percebo, atenção, eu já aqui o disclaimer de que eu não sou minimamente entendida, aliás estava cheia de curiosidade de receber o meu mapa, o meu mapa da alma, porque, claro, acho que como a maior parte das pessoas, a primeira coisa que fiz foi ir ver, quando comecei a ouvir falar, foi ir ver ao Google, não é? À net, o que é que havia, tentar perceber, mas percebi que o Human Design junta a astrologia e outros conhecimentos, não é? Portanto, imagino que seja não digo um upgrade, mas
novo ângulo. Um novo ângulo, exatamente. Eu acho que todos os novos ângulos são bem-vindos e o futuro é feito de novos ângulos e da mistura entre, ou pelo menos esse é, eu acho que é um caminho importante agora para o futuro, é juntarmos disciplinas e que nos sirvam. Sim. Então, eu para mim percebo está tudo bem. Porque é que nós sabemos porque que há este chavão, não é? Da nova astrologia, porque há uma grande componente da astrologia no Human Design, não é? Mas acho que por outro lado é ir tentar buscar uma coisa que a maior parte das pessoas já sabe o que é, não é? Mesmo não se identifique nada, sim. para encontrar uma cenourinha, não é? Venham aqui descobrir esta nova coisa igual, parecida com a outra. Então acho que não gosto muito disso só no sentido de achar que são completamente ferramentas que se complementam. E acho que esta coisa da nova astrologia, parece que a astrologia já está um bocadinho ultrapassada. Sim, não é? eu percebo. Isso... Eu acho que o que pode ter a ver com o facto de, como tu dizes, a astrologia, quer dizer, a astrologia não é de agora, não é? Claro. Dos campos de conhecimento mais antigos, mas é uma coisa que, como tu dizes, é mais conhecida, não é? E o Human Design está a chegar e vai encontrar o seu lugar, portanto. Sim, completamente. Ainda bem. Gostava de saber como é que foi para ti o processo de estudo e que tu começaste por a dizer que foi uma ferramenta que começaste a aplicar em ti, só depois é que fizeste isso profissionalmente. Acho que isso é um percurso comum. Como é que foi para ti fazeres esse percurso e como é que é para ti olhar para os outros? Olhar para os outros no sentido de o que é que agora... mudou? Mudou tudo. Mudou tudo. No meu percurso, portanto, enquanto eu tirei o curso de astrologia, claro que o foco estava sempre no meu próprio mapa, porque não há melhor maneira de entender todas aquelas energias do que olhar para nós, não é? Olharmos para dentro. E logo aí, quer dizer, o avanço no meu processo de autoconhecimento foi brutal, mas olhar para os mapas da minha família mais próxima, não é? Tanto família de origem como o meu marido e os meus filhos, eu digo sempre, eu não sei como é que eu olharia para os meus filhos. Às vezes eu até digo, eu não sei como é que eu conseguiria lidar e educar os meus filhos. Educar no sentido de acolher e de orientar sem a astrologia. Conseguiria na mesma, seguramente. Mais intuição, se calhar, mas ajuda-me imenso e tenho sempre... Não tenho sempre, na verdade. Não conheço os mapas deles, mas não estou sempre a olhar. Mas ajuda-me muito ver o que está por trás, principalmente as necessidades. Então, nas crianças, não é? Se nós pensarmos que cada birra tem uma necessidade por trás, eu tenho ali uma cábula, sabes? Quando dizem, porque as crianças não vêm com um livro de instruções para nós, e tu sei que tens a mesma experiência, não é? Vem um bocadinho, não é que não haja desafios, mas... e ajudou-me muito a olhar para a minha relação, olhar para a minha família, para os meus pais, para os meus irmãos. Ajudou-me muito a trazer a compaixão, a trazer muito mais capacidade de aceitar mesmo, de perceber, ok, se eu sou assim, isso é uma coisa que eu digo muitas vezes em leitura, olha, se és isso tudo, imagina o tanto que é o teu marido, a tua mãe, não é? Então isso traz muito no meu caso traz muito esse olhar mais compassivo. É claro que também traz aquele vício do astrólogo, isto é porque a Vênus está, isto é porque tem ascendente, isto é o... E é algo mas que aí verbalizas ou a deixas para ti? Tento não verbalizar, porque às vezes sei que é um bocado irritante ao meu marido, então essa tua casa 3 cheia de... És mesmo duplo balança. E ele não comeces, apesar de que ele adora, e às vezes é ele mesmo que manda assim uns bitites muito assertivos. Mas ajudou-me imenso, mudou tudo. Por isso é que eu volto sempre à astrologia. Quer dizer, eu sou astróloga, mas há muitas coisas que me interessam, há muitas... eu estou sempre a estudar e a perguntar, sou muito curiosa, mas a astrologia é a minha ferramenta que me dá sempre aquilo que eu preciso para entender, para aceitar, para relacionar. É muito comum. E o Human Design parte assim de um princípio de quando começas a viver de acordo com a tua estratégia e a tua autoridade, passas por um processo de descondicionamento que dura 7 anos. E há muitas pessoas que durante este período ficam durante algumas fases nestes 7 anos completamente afastadas de tudo, sabes? Ou mergulham ou ficam tipo, não quer saber mais disto porque isto está a mexer imenso com a minha vida, está a mexer. Passaste por isso?
Não, sabes que eu sou muito escorpião. Portanto, o desenvolvimento pessoal e o mergulho interno faz muito parte da minha vida, do meu processo. Se calhar se falássemos sobre o lugar onde eu estava há, sei lá, 13 anos atrás, seria diferente. Mas eu diria que aí, como eu costumo dizer, foi quando abriram o alçapão por baixo de mim, porque me fizeram uma pergunta que me fez perceber que afinal não tinha sido tudo espetacular, sempre. E eu percebi que eu vi, aí entrei assim, aí tive que ir à procura. Agora nesta fase, ou seja, a astrologia já chegou um bocadinho numa fase de integração. Não é que isto seja um processo que acaba, não é. Mas acho que chegou numa altura em que veio trazer muita confirmação, então trouxe até um apaziguamento de ok, pronto. Sim. Ok, e essa é a abordagem que eu gosto de trazer na minha leitura, que é a luz e sombra, que é ok, eu já sei disto tudo, então e agora o que é que eu posso fazer mais, como é que eu posso equilibrar, como é que... Então não tive nesta fase com a astrologia essa necessidade de ir integrar ou de fugir. Fugir, o escorpião não é mesmo nada de fugir, antes pelo contrário, é mesmo... É kamikaze, é como uma amiga minha me dizia. Quando começa a doer muito, pronto, já chega, agora vamos lá ver o que é isto, vamos mergulhar, vamos pôr nomes às coisas, e que é para isto ficar melhor. Por acaso eu gostei muito de fazer o meu mapa contigo, porque acho que foi a primeira vez que senti que não era só despejar informação, não é? Que tu trazes ferramentas, trazes contextos, trazes exercícios, trazes exemplos, então é quase uma sessão de coaching, não é? Também fazes muitas perguntas e não sei, senti que era assim uma coisa muito mais holística. Foi algo que tu precisaste pensar muito em estrategicamente como fazer ou simplesmente fluiu? Não, é precisamente o oposto, porque o curso que eu fiz o primeiro curso com a Deborah Silverman, ela é americana, e então ao bom estilo americano o curso acaba com a entrega ao aluno de um Sacred Script, que se chama mesmo assim, o Sacred Script, como o próprio nome indica, diz-te tudo aquilo que tens que fazer ao longo da leitura. Tens ali algum espaço de manobra, mas pouco. E eu comecei assim. E isso ajudou-me, porque se calhar a astrologia é mesmo muito vasto e podes sempre ir mais fundo, tanto numa leitura como no teu processo de estudo, não é? Então aquilo ajudou-me a arrancar, não é? Consegui sentar-me com alguém e fazer uma leitura. E eu achei que ia continuar a seguir esse Sacred Script, que efetivamente ele funciona muito bem, mas depois aquilo não estava a certa altura a ser suficiente, porque eu queria fazer mais perguntas, eu queria ir por caminhos, eu sentia coisas, eu ouvia coisas, eu lia, não é? E então comecei a improvisar na minha própria leitura, permiti-me fazer a minha própria leitura, e hoje em dia é uma leitura completamente diferente, é muito mais... no início a minha leitura começava por... basicamente era debitar. E eu debitava a verdade e aquilo que eu lia, não é? Portanto, não era esse debitar não é errado, mas era mais informativo do que outra coisa. Agora a minha leitura começa com uma pergunta, fala, e tu tiveste essa experiência, não é? Fala-me do teu momento presente. E depois isso então abre a conversa e a troca. Neste momento estás a aceitar fazer sessões de astrologia? Não, neste momento tenho a agenda fechada. Ok, fica só aqui a nota, pessoas. Olha, eu vou aproveitar só a explicar rapidamente, é só porque aproveito, porque quando eu fui ao podcast da Rita Ferralvi, na verdade houve assim um boost e abri uma lista de espera que não tinha até então. E gosto de seguir a lista de espera que entretanto se foi adensando e agora quero terminá-la e depois também por outras coisas que se calhar já vamos falar, tenho sempre ideias e projetos e coisas e é preciso ter espaço para isso também. Então... Ok, então vamos começar a entrar um bocadinho no teu desenho
Então, uma das coisas que tu disseste que sentiste mais do mapa da alma foi a tua autoridade emocional, não é? De precisares de deixar que a onda emocional passe antes de te comprometeres, tomar decisões, não é? Tipo, a nossa estratégia, a nossa autoridade são assim as coisas que mais mexem com as nossas vidas, porque nós de repente tomamos decisões de uma forma completamente diferente. Como é que é para ti ser esta autoridade emocional, não é? Ter, viver, que ferramentas é que, entretanto, já foste adquirindo para gerir as tuas emoções? Fala um bocadinho sobre isso. Olha, esse foi sem dúvida o ponto-chave da tua leitura. Alguém me devia ter visto quando eu estava a ouvir, porque foi mesmo, os meus olhinhos brilhavam. Eu sinto que há uma parte da minha vida até há pouco tempo atrás, e se calhar mais ainda até ter ouvido, que tem a ver com gerir todas as decisões que eu tomo no pico da onda, porque tu dizias, vem a onda, não é? E o gerador, não é? Eu sou geradora, tenho vontade de dizer que sim a tudo e de fazer sempre coisas, e há essa pica, não é? Mas depois vêm as emoções, e as emoções trazem muita informação, e eu não tinha esse hábito de esperar para decidir, e muito menos depois decidir no momento em que há neutralidade, não é, das emoções. Então fui-me apercebendo disso, obviamente, ao longo da vida. Hoje em dia, como é que eu lido com isso? Meditação, journaling, muito esse questionamento, muito em contacto com o corpo, com as sensações mesmo, ver o que é que o corpo diz. É difícil para mim ainda, porque há um diálogo mental que acontece ao mesmo tempo que é forte. Está sempre a questionar, a hesitar às vezes. Será que isto é intuição? Será que isto são medos? Será que isto... Então tem sido um exercício interessante sentir o corpo. Consigo fazê-lo muito bem se estiver na praia. Houve uma coisa muito interessante que tu disseste, que eu nunca tinha pensado nisso, que é vai para o pé de pessoas, não tens que falar com elas, mas vai para um café tomar uma decisão, e isso fez tanto sentido. Acho que tinha a ver com a aura, não é? Das outras pessoas, isso tu é que sabes explicar melhor, mas fez muito sentido, porque realmente se eu ficar sozinha, se eu ficar em casa, ou se eu tentar tomar uma decisão enquanto estou a trabalhar, ou viagem na maionese, como se costuma dizer, e se mudar o ambiente, e na verdade depois refletir sobre isso, se calhar se estiver com pessoas, às vezes obviamente num brainstorming, não é? Bater bolas, como eu costumo dizer, o que é que achas, o que é que eu sinto assim, isso ajuda, mas silêncio muitas vezes, e noutras vezes feedback dos outros, ou pelo que percebi, estar mesmo na presença dos outros ajuda-me, que às vezes a decisão, o insight vem assim de repente. Sim, também tem a ver com o centro da cabeça indefinido. Eu também tenho, e que num estado de não ser, estás sempre a pensar em alguma coisa, e muitas vezes em coisas que não interessam, não é? Então estás tipo, tenho de estender a roupa, e tenho de comprar tomate, e tenho de, sabes, e entras ali num processo. É muito cansativo às vezes. Sim, mas por outro lado quando sabes isto não é minimamente desvalorizar, não é? Mas não há nada que nós possamos fazer para mudar isto, não é? Então é tipo, olha, eu sou assim. Depois gostava muito de falar sobre este perfil 2.4, que é, por acaso eu não disse, mas se calhar faz sentido fazer assim uma breve apresentação. Tu és uma geradora com autoridade emocional, definição tripartida, perfil 2.4, e este perfil 2.4, acho que até partilhei isso no mapa da alma, é um perfil mesmo que me dá prazer observar, porque todos os meus amigos com este perfil vivem nesta dualidade. Todos temos as nossas dualidades, não é? Mas há esta dualidade entre eu sou um ermita e preciso mesmo do meu espaço, e preciso de estar sozinha, porque é assim que se conectam com a criatividade, é assim que fazem as suas pesquisas, é assim que precisam mesmo desse espaço. E por outro lado são um animal social que também precisa muito de estar com outras pessoas, e de como é que tu vais gerindo isso, sobretudo agora que também, não sei se já tinha acontecido noutras fases, mas agora nós sabemos que tu tens um espaço físico, não é? Para gerir, provavelmente estás com muitas pessoas, estás com mais pessoas do que se calhar quando estavas só de trabalhar 100% como astróloga. Como é que vais gerindo isso? Adoro essa pergunta,
porque tem sido muito interessante ver esse perfil, não é? Porque eu, desde que me lembro, mas com consciência desde há pelo menos uns 10 anos atrás, que eu percebi que preciso de silêncio, preciso de isolamento total. Foi muito bom quando eu aprendi a verbalizar isso, principalmente depois de ter filhos, e dizer e explicar com respeito que eu preciso agora de que fiquem todos do outro lado da porta. Eu tenho mesmo que fechar a porta. Às vezes são 5 minutos, às vezes eu preciso de ir e já vemos quando é que eu volto. Ainda não consegui, mas às vezes tenho muita vontade de passar assim um fim de semana sozinha. É assim um craving que eu tenho só assim. Ainda não escolhi o sítio, ainda não organizei, mas e isso de certeza que é esse ermita, porque é mesmo, sozinha, sem falar com ninguém. Estás a ver? Até me dá a voz. Mas por outro lado, agora temos o nosso espaço e eu adoro falar com as pessoas, conversar com as pessoas, fazer perguntas, ouvir. Adoro esse lado networker, que é um lado que eu... e é muito interessante porque isso também está no meu mapa, obviamente, não é? Mas eu estava-te a ouvir e estamos a conversar e eu estou sempre no back of my mind, não é? Estou sempre com aquela vozinha chata da Astral, isto é o meu nó de norte, na casa 3, ali em Gêmeos está em altas. E há realmente essa facilidade e esse gosto em juntar pessoas. Eu consigo realmente socializar e ligar pessoas, conversar, e se calhar quem ouça isto diz, claro que consegues, que isso não é uma coisa assim tão difícil, mas para mim, que sou escorpião, que tenho um ascendente em peixe, que tenho um Neptuno muito alto no mapa, ou seja, tenho esse lado muito ermita. O lado ermita eu reconheço com facilidade até no meu mapa, mas eu evoluo para o networker, para o que conversa, o que pergunta, o que faz ligações, o que comunica, o que estuda, ensina, partilha. Ou seja, aí as coisas fluem para mim, porque o nó de norte, que é esse ponto que eu tenho no meu mapa, que a mim me mostra isso, é onde as coisas fluem para mim. Então, é verdade que é desafiante, às vezes, equilibrar esses dois lados, porque se for preciso, depois há um dia em que eu não quero ver ninguém, não me liguem, não me telefonem, não é? Desapareço ali durante um bocadinho. Mas foi muito libertador e é muito bom ter esses dois lados. Para mim não é um desafio, principalmente porque eu acho que é importante conseguir explicar isso aos outros. Completamente. E às vezes, não sei se tens essa experiência com o Human Design, mas eu às vezes, nas leituras de mapa astral, às vezes as mulheres, na maioria das vezes as mulheres dizem, eu tenho que mostrar isto ao meu marido, porque afinal, não é? Explicar-lhe isto e que ele perceba, marido, ou, enfim, mas até as pessoas que estão mais próximas às vezes não entendem, ou reconhecem, mas não integram. Então, acho que o mais importante é conseguir que os outros percebam a motivação, não é? Eu não desapareço porque o outro não, é porque eu preciso de integrar, são muitas emoções, enfim. Sim. E isto é curioso porque a linha 4 funciona muito in loco, então tu teres um espaço físico, essa materialização, não é? Da rede de contactos e teres vários profissionais que vão ao espaço e és tu que se calhar já conheces de outros contactos, não é? Que fazes toda essa ligação. Exatamente. É tipo assim, totalmente que é a linha 4, sabes? É tipo... Minha linha 4 está em altas. Sim. E nesse sentido, já agora podemos explicar o que é o teu espaço, não é? Podemos, sim, obrigada. Então, olha, em janeiro deste ano, eu e minha cara metade, o meu marido, o Johan, abrimos um espaço no centro de Cascais que se chama Mujo, que é um espaço que pretende possibilitar à comunidade a possibilidade de se desenvolver a vários níveis, tanto aquilo nós chamamos de Mujo Movement and Wellness, ou seja, há uma parte muito virada para o movimento, ou seja, para desenvolvermos a nossa parte física, não é? Através de diferentes práticas como artes marciais, yoga, pilates, qigong, movimento somático, enfim, e o que vá fazendo sentido nessa parte. E depois desenvolvimento também mental, energético, através de diferentes terapias, apoio também ao corpo, ou seja,
fisioterapias, massagens, enfim, o que for fazendo sentido para que haja um desenvolvimento completo de quem nos procura. Então... Como é que foi o processo criativo, o processo de desenvolvimento do projeto? Era uma coisa que já querias fazer há muito tempo ou de repente deu-te uma ideia? Não, este projeto foi pensado há 10 anos em Bali. Nós conhecemos em Bali, vivíamos lá e queríamos criar um sítio para trazer os nossos professores e mestres que conhecemos lá, com quem fazíamos diferentes práticas, tanto mais de físicas, yoga, artes marciais, etc., como espirituais, até fazíamos retiros de meditação, etc. Então queríamos trazer trazer todas essas práticas para Portugal. Já sabíamos que eventualmente poderíamos, para a Europa, poderíamos querer vir para aqui. E é muito engraçado pensar que eu acredito que nós nós mandámos lá para cima essa ideia. E ela ficou lá a ser trabalhada e agora manifestou-se de uma forma, agora mais, nós pensávamos na altura em fazer um espaço para retiros mais no campo e agora é um espaço para retiro urbano, como eu costumo dizer, e a ideia é ires ali e desenvolveres-te a todos os níveis. Tu tens o canal, esse é um dos canais mais fortes, o canal do empreendedor, do marketing, das vendas, tem assim vários nomes, que é aquele que liga o centro do ego ao centro esplénico, que é o centro da intuição. E este teu canal, eu também tenho este canal definido, o teu está todo no lado da personalidade, portanto eu acho que é uma coisa que tu tens plena consciência disso, tipo, tens essa percepção de que tens estas qualidades, de que é algo que é fixo em ti. Este é um canal que tem um potencial gigante. Há tipo um canal que também é bastante incrível, que chama-se A Linha do Dinheiro, mas este é um canal que tem um potencial gigante porque é o empreendedor que está... nem toda a gente foi feita para ser empreendedor, não é? Nem toda a gente foi feita para conseguir trazer muito dinheiro para a sua vida. Como é que é a tua relação com o dinheiro e como é que foi o teu caminho no mundo do empreendedorismo? Tipo, como é que tu vês isto do empreendedorismo? Sentes-te uma empreendedora? Pergunta interessante. Olha, é uma descoberta recente também, na verdade. Acho que, olhando para trás, acho que é uma coisa mais natural em mim do que aquilo que eu achava. Talvez porque eu tenho muita água no meu mapa, portanto muitas emoções, há um lado meu que flui muito com as coisas e eu vejo o empreendedorismo como algo muito... Aqui vamos olhar para os elementos, não é? Eu não vejo o empreendedorismo como alguma coisa, como um caminho que se faz facilmente através do elemento água. Eu vejo mais fortalecida através do elemento ar, por exemplo, que eu não tenho muito desenvolvido no meu mapa, mais mente, mais objetivos, até terra, por exemplo, definir objetivos, aquela coisa do eu já nasci para ser empreendedora, essa não sou eu. Quem não me está a ver, eu estou sempre a atacar o microfone. Está muito perto a ouvir. Não é um bocadinho... Não, agora já está bem, mas eu falo com as mãos. Entretanto eu descobri que há muitas formas de empreender, não é? Exato. E que nós podemos empreender com a nossa intuição, com as nossas emoções, também, obviamente com uma boa dose de terra, não é? E definição de objetivos e por aí fora, mas cada vez mais é normal para mim ser empreendedora, não trabalhar por conta de outra pessoa, fazer aquilo que a minha criatividade me vai dizendo que é para fazer. A relação com o dinheiro. É curiosa essa pergunta, porque no meu mapa a casa 2 tem a minha ferida, que é o meu Kiran, estávamos a falar disso antes de começarmos a gravar. E é uma relação que precisa de cura, portanto está a ser trabalhada. O dinheiro vem diretamente relacionado com o quanto nós nos valorizamos e valorizamos os nossos talentos e por aí fora. Então esse trabalho tem acontecido paralelamente.
posso ver de que forma é que há um fluxo de abundância, que há sempre, efetivamente. E também foi curioso ouvir a tua leitura nesse sentido. Houve assim, realmente, há um fluxo de abundância. Eu acho que é mais a relação interna com o dinheiro, com o valor das coisas, com o valor do meu trabalho, não é? O empreendedorismo depois traz esta necessidade de estarmos constantemente a pôr um valor, não é? No nosso trabalho, na nossa hora, nos nossos serviços, enfim. E isso leva a questões maiores. Portanto, nesse sentido, tem havido sempre um trabalho. Mas sim, há um fluxo, felizmente. E vai haver sempre, confia. Boa. Eu estava-me a identificar com o que estavas a dizer, porque eu também tenho este canal e tenho, tal como tu, um cérebro e uma mente à direita. Significa que não são estratégicos. Então também parece que há um contraste entre aquele empreendedor clássico que nós vemos, não é? Que só quer saber dos números, que vai criar a melhor estratégia para ter mais seguidores, ou para ter mais clientes, ou para ter o melhor produto, e vai ser implacável. E depois existimos nós, não é? Que temos uma mente um bocado atípica para este canal, não é? Mas que estamos aqui para mostrar também que, ok, é possível não sermos completamente estratégicos, e podemos ser, não há problema nenhum, mas a nossa cabeça não está bem. Eu acho que se calhar nós fazemos muito mais as coisas por paixão, não é? Por dúvida. Entusiasmo, por a tua linha 4, porque estás ligada àquelas pessoas e queres muito trabalhar com elas, não é? É muito mais uma coisa de emoções, de relação. Totalmente. E isto mostra-nos também que é possível viver isto de tantas maneiras, não é? Tipo, esta energia vai estar sempre presente em ti, mas vai-se, sabe, desenvolvendo, revelando de várias formas, não é? Olhar para o teu gráfico de Human Design é tipo, eu sinto que tu és um bocado um bichinho muito curioso, não é? Por causa da linha 4. Adoro. Depois é que vejo mesmo assim um bichinho tipo que anda um bocado de um lado para o outro a pesquisar com pessoas. Nós temos o canal do acasalamento, não é? Que é um canal que auricamente penetra, por isso é que é o canal do acasalamento, não é? Porque penetra com muita facilidade na aura das outras pessoas. Então és mesmo aquele imã de as pessoas estão contigo e abrem o seu coração, não é? E contam imensa coisa, principalmente no teu trabalho, não é? Ao mesmo tempo que tens o canal da curiosidade, que eu imagino, tipo, como é que em criança, em adulta, como é que tu desenvolves esta curiosidade? Foi uma surpresa para ti ouvires isso, ou ficaste, não, realmente, eu sou mesmo assim? Não, aí não foi surpresa, aí foi confirmação daquilo que eu já sabia. Infância, não tenho muitas memórias da minha infância, assim, nesse sentido, não sei dizer. Sei que já gostava de escrever, escrevia composições assim engraçadas, com bastante imaginação e tal, e sempre gostei de ouvir pessoas, e lembro-me desde cedo, sempre gostei de ouvir e de perguntar e de ajudar. Lembro-me de ser bastante nova e de já querer entender os mais velhos e perceber e fazer-lhes perguntas difíceis e deixá-los completamente fora de pé, porque então essa parte reconheço. Agora, principalmente com a astrologia e com este novo tipo de conhecimento que chegou à minha vida, em forma de livros e cursos e workshops, etc., descobri este lado mais curioso. Sempre gostei de aprender coisas, mas quer dizer, eu na minha vida passada, como eu costumo dizer, eu era designer gráfica, por isso mais do que ler, estudar, conversar, era mais fazer, criar coisas, não é? Que se vê. E então agora percebi e integrei mais esta faceta que vem com o entusiasmo de comprar um livro sobre qualquer coisa sobre a qual eu estou muito curiosa, ou fazer um workshop, ou até o Human Design, tipo, que é isto? Ver e passar horas e ler e não perceber nada, mas querer muito receber o meu mapa e ter estas conversas. E então reconheci totalmente isso. Eu preciso sempre de ter troca e conversas que me estimulem, me alimentem as minhas curiosidades. Sim, sem dúvida, sobretudo com o centro Asna Indefinido, que é um centro
E eu não tenho este centro definido, mas sinto que as pessoas que tenho à minha volta, que têm este centro definido, e o David é um exemplo cá em casa muito próximo, são pessoas que gostam deste estímulo intelectual. Então, trocar ideias com pessoas que têm o asna definido é incrível porque estão sempre, para além de terem uma forma um bocado mais fixa de pensar, que eu não tenho, estou sempre... é bom conversar com elas porque há uma linha, há uma coerência de pensamento, mas também de inspiração. Não sei, eu sinto mesmo que são pessoas onde este casamento de indefinido e definido conjuga mesmo bem porque... não sei, há um estímulo intelectual fortíssimo. Eu não sei se tu sentes isso, de seres essa pessoa que gosta mesmo de ter uma conversa e de argumentar e de ouvir todos os pontos e de... Totalmente. Então, quando são conversas com alma, que são as minhas preferidas, eu sou essa pessoa que adora. E estavas a dizer uma coisa, fez-me pensar aqui que eu tenho uma forma muito clara de organizar o meu pensamento quando estou a falar, mas ao mesmo tempo consigo ir dar uma volta grande, mas depois consigo, e eu não me apercebia disso, mas depois recebi esse feedback, como é que tu consegues sempre fechar a conversa e ir... Eu lembro-me sempre de ter esta coisa de se ficar alguma coisa por dizer, eu tenho que voltar atrás para fechar aquilo, mas por exemplo em leitura isto ajuda muito, porque eu consigo ir a vários pontos do mapa e depois fechá-los e aquilo faz sentido, então acho que é isso. Acho que está aí, acho que é isso. Tu tens a porta 1 no Sol, que é tipo aquilo que vens mais trabalhar nesta vida, aquilo que é uma grande parte daquilo que tu és e que é a porta da expressão criativa. É uma parte, obviamente, está super conectada às artes, não é? Como é que, e é tipo, criar é a tua fonte de energia primária, é aquilo que te energiza. Como é que tu te conectas com esta criação? Quando nós falamos na porta de energia criativa, tipo, o que é para ti esta arte? Porque pode ser tanta coisa, não é? Como é que sentes que estás a viver? Olha, vai soar muito... convencedora. Corny. Não, vai soar muito assim... mas é mesmo criar a minha vida. Seria daquelas coisas que tu ias pôr no teu Instagram a gozar mesmo, tipo... Não, tu fizeste aquilo, sabes? Parece mesmo muito... Percebo. Mas é mesmo criar a minha vida, porque não é... e eu gosto de aprender coisas novas e fazer coisas, sei lá. E eu falo muito nisto nas minhas leituras, porque as pessoas pensam criatividade... Eu não sei desenhar, eu não sei pintar, mas até pode ser por aí, porque mais de uma forma, sei lá, até meditativa, ou processar emoções, etc., através desse processo criativo, pode ser bom, mas, e há pessoas obviamente que são muito criativas nesse tipo de expressões, não é? Mas onde eu reconheço cada vez mais a minha criatividade é no processo de criar a minha vida, de olhar para ela e me permitir a liberdade de criar coisas, fazer coisas. Hoje apetece-me, e não é só hoje, apetece-me agora explorar este projeto, apetece-me experimentar, fazer uma coisa. É aí que eu vejo que a minha criatividade está mesmo ao meu serviço. Mais Sim, e mais. Se calhar trazer soluções práticas, não é? Para resolver... Totalmente. E em leitura, por exemplo, eu acho que há um processo criativo na forma como depois eu conduzo a leitura, porque é preciso quem perceber um bocadinho, quem perceber não, mas quem se tiver um bocadinho sobre a astrologia vai perceber que são mesmo muitos elementos, muitos elementos e no fundo é quase como criar uma receita, é como cozinhar um bolo com imensos ingredientes e há uma dose de criatividade para juntar todos aqueles elementos e criatividade de ir buscar palavras que explicam aquilo. Aí eu vejo criatividade. O resto, lá está, pintura, essas coisas assim mais, esse tipo de artes, há coisas que puxam por mim, mas não é nelas que eu vibro, sabes? Que eu fico, adoro isto. Não, eu adoro mesmo ser livre para criar a minha vida, para fazer coisas diferentes, para ajudar as pessoas, para conversar e trazer ideias. Percebo perfeitamente. É aí que eu... Há uma coisa que eu gosto sempre de falar, que é o centro da identidade. Eu também tenho este centro indefinido e gosto de falar com quem tem este centro definido, mas também como é que vive quem tem este centro indefinido, porque para mim
é o meu calcanhar daqueles, é aquilo que eu sinto que tenho mais dificuldade em, se calhar, aceitar que isto é uma coisa que faz parte de mim. Este centro dá-nos um sentido de direção, um sentido de quem é que somos, e num estado de não ser pode nos levar, por um lado, a uma crise existencial constante, ou a busca de amor, e isso levar-nos a relações que não são as melhores para nós, mas nós queremos ser amados e então mantemos-nos nas relações, ou também alguma incoerência física de nós sabemos que é o sítio onde nós estamos que nos traz as pessoas certas para a nossa vida. Então esta indefinição também se pode manifestar através de andar um bocado à procura do sítio ideal para viver. Eu sinto que é aqui mais... em mim, pelo menos, que é assim que este centro, que eu vejo este centro, esta indefinição. E este centro, sempre que lemos uma descrição sobre ele, e assim se calhar um lado mais poético e dramático, é que vai haver sempre um vazio que quem tem este centro definido, tipo aqui no peito, vai sentir. E eu vejo as pessoas que estão à minha volta e têm este centro definido, e há uma certa sensação de... um certo contentamento, não é necessariamente contentamento porque a vida está toda perfeita, mas há uma estabilidade interior profunda, e eu sinto que sou muito feliz, mas não sinto esse preenchimento sempre, sabes? É como se... Sei perfeitamente. E só quem não tem isso é que não percebe. Exato, ok. É que eu vejo... Tu chamas-lhe centro de identidade definido, eu não saberia exatamente, eu diria o meu ascendente em peixes e o meu Neptuno muito alto no mapa, sem dúvida, e muita energia mutável no meu mapa. Como desafiante. É que vives isto? Com altos e baixos, com alguma inquietação, efetivamente, porque traz essa... Eu acho que no meu caso, e acho que tu também és geradora, não é? Se juntam depois essas duas questões, que é estar sempre a querer fazer alguma coisa e dizer que sim a tudo, e depois ao mesmo tempo o estar sempre à procura, o estar ter se calhar essa insatisfação. Eu também vejo isso no meu mapa com muita energia de Sagitário, na casa 9, que é a casa do Sagitário. Ter sempre a flecha apontada para outra coisa, sem saber muito bem para qual, mas... E sempre essa questão... Agora já não me lembro no teu mapa se tu tinhas muito Sagitário, mas... agora já estou a fazer ligação. Mas no meu caso eu vejo muito nessa simbologia. É efetivamente, às vezes, desconcertante, porque a sensação é que será que vamos viver esta vida toda... sempre com esse vazio, principalmente porque quando há um vazio nós temos a ideia de que temos que o preencher com alguma coisa, não é? E eu estou a ter aqui um insight, de repente, que se há um vazio há espaço para várias coisas, que se calhar são experiências. E se calhar no teu caso essa insatisfação leva-te a viver muitas experiências em sítios diferentes, não é? E isso também pode ser visto, estou agora aqui... pode ser visto de outra forma, que é se calhar há um vazio, mas o que é que podemos pôr dentro desse vazio? Porque no meu caso eu acho que há muito essa procura, e o que acontece comigo é que essa procura constante e o achar sempre que, se calhar, agora já não tenho essa questão do viver noutro sítio, eu vivi fora durante muito tempo, tenho sempre vontade de mudar de casa física. Acho que isso hoje em dia está mais presente do que propriamente mudar de país ou de continente, que era o que eu tinha antes, e também reconheço a questão dos relacionamentos, procurar no outro, enfim. Hoje em dia eu consigo realmente encontrar muito dentro de mim, mais e mais, muito através deste processo também, e de perceber o que é que enche esse tal vazio, o que é que enche a minha caixinha, e isso ajuda-me. Mas há eu acho que há uma instabilidade que às vezes é difícil de gerir, principalmente quando há ansiedade, quando há stress, quando há responsabilidades, quando há eu sou uma pessoa bastante sensível, portanto quando há muita informação fora e eu não consigo fazer a tal pausa, não é? E o meu ermita não tem tempo para ir para a caverna ou para a praia,
como eu gosto de fazer, aí fica mais difícil e começa essa voz que diz que há um vazio e que esse vazio é uma coisa má e que os outros não têm esse vazio e que era tão bom ser mais, não é? Ter esse, agora já sei, ter esse centro mais definido, isso são palavras perfeitas para... mas depois eu levo muito para o que a astrologia me trouxe, que é, eu sou peixe, descendente, eu sou escorpião, há muita profundidade, há muita adaptabilidade, há muita intuição, absorvo muito os outros. Quando começo a patinar, como eu costumo dizer, tenho que fazer o meu trabalho, tenho que ir buscar as minhas ferramentas, tenho que ir pedir ajuda se for preciso, para voltar ao meu centro, mesmo sendo indefinido é o meu centro. E aí... Claro. Sim, até porque... É mais fácil. Se há coisa que isto tudo me tem ensinado, este caminho, é de... para já não há nada de errado, não é? Comigo. E também não há grande coisa que eu possa fazer para além de continuar a tomar decisões seguindo a minha estratégia e a minha autoridade, não é? Tipo, e eu sou uma linha 3, portanto as linhas 3 é totalmente aprender através de experiências novas. Então eu sei que vou andar sempre por aí, tipo, a saltar de sítio para sítio, e por muito desgastante que às vezes isso seja, não é? Porque há uma parte de nós que quer estabilidade e quer... Não é? Quer tipo, finalmente já posso descansar. Por outro lado, também me tem trazido muita paz saber isto. Eu gostava de falar sobre a tua cognição, que é o sentir. A cognição no Human Design é assim, o casamento entre o corpo e a nossa mente. É tipo, quando eles dois se juntam, e a tua é sentir. E é um sentir de não precisares de ver, não precisares de... Simplesmente entras num espaço e sentes, tipo, como é que vai ser almoçar ali, como é que vai ser ter aquela conversa, não é? Se calhar entraste aqui em casa e sentiste logo, tipo, como é que é ser este tempo que estamos a passar juntas. Identificas-te com isso? Como é que é para ti viver com esta sensibilidade do sentir tudo? Tem dias também. Mais fácil agora, porque quanto mais consciência temos das coisas, mais poder temos para mais capacidade temos para estar confortáveis com o que vem, com o que a vida vai trazendo, com os sítios onde temos que ir, as pessoas com quem temos que lidar, mas preciso aí muito das minhas ferramentas, preciso muito da consciência muitas vezes. É ótimo chegar a um sítio e perceber logo, se calhar, o que é que se passa, o que é que está no ar. Foi muito desafiante quando eu não tinha consciência nenhuma disto. Portanto, se fomos lá atrás, foi assim das coisas mais difíceis da minha vida, foi toda essa sensibilidade, todas essas emoções, todo esse absorver de tudo e de todos e com pouca consciência e também com alguma dificuldade por parte dos outros de integrar isso ou de aceitar isso. Mas hoje em dia é um super skill que eu tento explorar, que me ajuda imenso no meu trabalho, porque eu reconheço que não vou dizer que metade da informação que me chega, mas muita informação que me chega e que é tão valiosa para eu poder chegar ao outro, vem através dessa sensibilidade, da intuição, são coisas que não se dizem, mas que se sentem. Às vezes é desconfortável porque chega a um sítio e não quero nada estar aqui. E aí o que é que fazes? Porque eu também tenho esta cognição. Então também é tipo, sabes, sentes e é logo, já não há nada a fazer, não é? A pessoa pode fazer o pino, pode... já está, tipo a decisão já está tomada. Depende muito, não é? Se eu conseguir adaptar alguma coisa ali, vou-me proteger de alguma forma. Eu, por exemplo, confio muito nos meus cristais, tenho assim essas ferramentas e sinto que as energias assim menos boas ou positivas vão para eles em vez de virem para mim, enfim. Faço muita limpeza a seguir, quando saio de um sítio e estou mesmo assim carregada ou... Nem sei dar bem palavras a estas coisas, mas estou desconfortável. Chego a casa, tomo um banho e liberto aquilo, ou dou uma caminhada e aquilo não é meu e eu devolvo, com muito respeito, mas até estar mais leve, estar eu outra vez. Se forem pessoas com quem realmente eu não me sinto muito à vontade, tento
sair o mais depressa possível daquela situação. Se não for possível, não há nada a fazer, e se for uma situação à qual eu tenha dito que sim e depois chego e percebo que não devia ter dito que sim, da próxima aprendo com isso nesse momento. Mas é daquelas coisas mesmo, quanto mais eu me empodero disso, mais joga a meu favor. Claro, mais segura estás com aquilo que estás a sentir, não há grande espaço para os nossos centros da cabeça abertos entrarem e começarem a entupir-nos com pensamentos e argumentos, não é? A última pergunta é: o que é que estás a descondicionar neste momento? O que é que sentes que estás a trabalhar em ti para estares mais fiel a quem és, à tua essência? Sem dúvida nenhuma, a questão de esperar para responder. Aquela onda que vem é mesmo... Não está agora, podia entrar no meu mapa, posso entrar no meu gráfico, mas a verdade é que eu sinto muito entusiasmo por muitas coisas, tenho muita vontade de fazer muitas coisas, gosto de... Não é eu gostar de agradar os outros, eu acho que é mais a curiosidade de ver, olha, o que é que achas de fazermos tal? Boa, vamos tentar. Há uma curiosidade, há uma vontade. E há essa energia, não é? Há essa energia. Só que depois há tudo o que vem a seguir, não é? Que se manifesta, que se vai manifestando depois da onda passar. Percebi eu, depois de tu me explicares dessa forma. E então agora o que eu estou a descondicionar mesmo é esse hábito e essa tendência para dizer que sim, e para ir, e a certa altura estar cansada, estar numa situação que se calhar... E que acima de tudo me tira tempo e energia para eu poder criar a minha vida, porque eu preciso de tempo, espaço, liberdade para poder criar a minha vida. Esse é o processo criativo, como eu dizia há bocado, que me entusiasma. Sim. E então quando eu estou sempre a dizer que sim, quando eu estou sempre também a pressionar-me um bocadinho pelaquela ideia também, vontade, mas também muito crença de que tenho que estar sempre a fazer coisas, não é? Às vezes penso, mas para quê? Para quem? Porque sossega. Isso é o que eu quero descondicionar neste momento, numa fase da minha vida em que eu estou a fazer imensas coisas e está tudo bem, mas há coisas que eu sei que quero fazer, há outras que eu se calhar rapidamente sei que se calhar nem fazia ou nem dizia que sim, então isso eu quero descondicionar para ter mais espaço e mais energia até para ficar quieta a ver o que é que vem, que é uma coisa que no outro dia mandaste-me uma newsletter que eu amei, foi sobre tu te permitires, e que eu me lembro da tua leitura, tu te permitires ir mudando e tu te permitires, se for preciso mudar tudo, porque tu vais sentindo, e eu sinto que não me tenho dado esse tempo para parar e ver o que é que vem, que se calhar vai ser uma coisa completamente diferente, mas eu nem sei porque não estou a dar espaço, e não estou a dar espaço porquê? Porque tu... Sabes? Sim. E sempre a dizer que sim, a ir e há uma parte desse processo que me dá imensa energia, que eu adoro, mas esse é o grande... Faz sentido? Claro, e é um grande condicionamento para os geradores que estão sempre bora vida, queremos fazer coisas. Acho que o teu fim de semana de ermita vai ter de acontecer, não é? Vai, se calhar agora ainda foi tipo, realmente. Vai mesmo, vai ser tão bom. Obrigada, Carolina. Foi uma alegria estares aqui. Foi um prazer. De coração. Obrigada. Não, ainda por cima, eu não sei se tu sentes isso.